Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né, para falarmos aí dos últimos acontecimentos aí no Brasil, com relação à Operação Carne Fraca, que a PF, a Polícia Federal, empreendeu aí contra os frigoríficos, né, a maioria dos frigoríficos aí no Brasil, principalmente os mais importantes, entre eles a Friboi e a JBS, descobrindo aí muitas coisas, né, que eram feitas, inclusive telefonemas foram grampeados, onde os donos e os empregados combinavam, né, colocar carne moída com papelão e também carne vencida há mais de 3 meses, não é isso? E essas carnes eram consumidas e são consumidas, sempre foram consumidas por brasileiros e por também estrangeiros, né? A carne brasileira é importada para vários países do mundo. Então, numa posição, né, tomando uma posição assim drástica, né? E mais do que apressado, Michel Temer se reuniu aí no final de semana, né? Principalmente no domingo, com empresários aí dos setores para achar um caminho, né? Uma solução para essa questão aí, nessa crise que envolve aí as empresas brasileiras e o governo também, né, os órgãos de fiscalização, né, que muitos fiscais federais estavam vendendo, né, documentos no qual isentava essas grandes empresas de importar carnes estragadas e tudo mais. Então o que o presidente fez, esse Michel Temer, esse PMDBista, né, que também é tão ladrão e criminoso quanto todas as pessoas, né, os políticos do PT, do PSDB, todos eles são criminosos, são pilantras, eles todos estão juntos, né? Todos fazem parte da mesma quadrilha. Então o que ele fez? Se reuniu com essas pessoas e com os 27 embaixadores de países que recebem esta carne brasileira e fez um discurso desconstruindo a Polícia Federal, né, desmoralizando a Polícia Federal, dizendo que ia criar uma força-tarefa federal para inspecionar os frigoríficos e tudo mais, e praticamente ignorando, né, todo o trabalho feito pela PF, que durou 2 anos, né, onde tudo foi minuciosamente investigado e apresentado aí ao público. Né. Alguns países já disseram, né, que alguns países já disseram que vão embargar a entrada da carne brasileira no seu solo, né, como Estados Unidos e outros mais. Então, o que o Michel Temer fez? Num ato político desesperado, convidou essas pessoas para comer um churrasco, para provar que a carne brasileira era carne de excelente qualidade. Então, Michel Temer convida embaixadores para churrasco após reunião no Planalto. Aí está ele, né, comendo churrasquinho. E ele disse o seguinte aqui: o presidente disse ainda que ouviu dos embaixadores que os representantes dos países presentes ao jantar iriam advogar junto aos seus países no sentido de divulgar a tranquilidade em relação ao consumo da carne brasileira. Então era isso que ele queria, né? Ele queria forjar uma prova no qual esses embaixadores pudessem advogar junto dos seus respectivos países, né, para continuar recebendo essa carne brasileira. Mas ninguém é trouxa, né? Só o povo brasileiro é que é trouxa. Porque se vocês procurarem no YouTube aí, há centenas de vídeos, né, de pessoas que compraram carne da Friboi e tudo mais, carne podre, carne com bicho, linguiça com pura a sangue, a água, né, 300 gramas, 400 gramas, e etc, etc, etc. Então, ele fez isso tudo para defender essas empresas. Agora, qual é o principal objetivo do Michel Temer e deste governo em defender essas empresas, que deveriam ser autuadas e fechadas? O que há por trás disso? Será que ele recebe dinheiro de propina dessas empresas? Né? Já se sabe que a Friboi recebeu 10 bilhões de reais do BNDES, né? Será que ele quer colocar panos quentes por cima para que não descubram a realidade, o que está por trás disso tudo aí? Que esses políticos recebem dinheiro, que engordam os seus bolsos, né, com esse dinheiro de venda de carne podre, de venda de carne com papelão e tudo mais, né? Então, ele disse que comeu carne exclusivamente brasileira nesse churrasco. Só que é o seguinte, a mentira dura pouco, né? Churrascaria que recebeu o jantar de Temer só oferece carne bovina importada. Não é isso, pessoal?
Então tá aí, ele disse que era carne brasileira, mas a realidade diz outra. Após escândalo e para incentivar o consumo de carne brasileira, o presidente convidou embaixadores para jantar no rodízio de carnes importadas. Sabendo disso, internautas não perdoam a nova gafe do PMDMista. Então diz aqui, ó. A churrascaria escolhida pelo presidente da República, Michel Temer, PMDB, para defender o consumo de carne brasileira neste domingo 19, a Stick Bull não trabalha com carne bovina nacional. Então, ao jornal O Estado de São Paulo, a churrascaria afirmou que só trabalha com carne de corte europeu, australiano e uruguai, e que o cliente pode vir tranquilo, que a gente mostra a cama fria e o açougue. Então é isso aí, pessoal. Mais uma mentira, mais uma fraude, mais uma falcatrua para enganar o povo, e agora quer enganar os estrangeiros também, né? Forçando a barra ainda a uma churrascaria para provar que a carne brasileira é de boa qualidade. Então fica aí mais uma vez, pessoal. PMDB, PSDB, PSOL, PT e todos esses partidos de esquerda é uma coisa só, é uma quadrilha só. Eles se autodefendem e se auto-enriquecem. Mais uma vez a gente está vendo aí o que está dando este governo, né? O Brasil já acabou, essa república já acabou, não existe mais. Isso aí tem que ser jogado para fora, né? Tem que ser jogado no lixo e criarmos um outro sistema aí no Brasil, porque isso aí já não dá mais, ok, pessoal? Então um abraço a todos, investiguem, procurem saber, ok? Até já, fiquem com Deus.